Fala rapaziada, como prometido em outro vídeo, né, eu vou compartilhar um pouco como eu faço para estudar para os concursos que eu venho prestando, né, qual é o meu método de estudo, o que é que eu acho que funciona para mim, entendeu? Então, vamos começar lá em 2016. O primeiro concurso que eu fiz foi o da PM de Pernambuco em 2016. Naquele tempo, em 2016, não tinha muito site de questões, né? Não era muito divulgado esse site de questões, era pouco conhecido. Então, o meu método de estudo foi assistir videoaulas, ler alguns materiais. Eu comprei uma apostila de um cursinho aqui, local. Então, eu comprei uma apostila, eu lia a apostila, assistia a videoaula e tentava resolver algumas questões que eu encontrava no Google. É, Colocava aquela bateria de questões, né, no YouTube. Aí eu ia pausando o vídeo antes do professor corrigir, via lá a questão que ele colocava, pausava o vídeo, resolvia e depois via a resolução para ver se eu acertei ou não, né? E ver como é que o professor respondeu e ver como foi que eu respondi também, principalmente em matemática. Então, assim, minha pontuação em 2016 foi péssima. Eu acho que foi um dos concursos que viu a nota de corte mais baixa, que, se eu não me engano, a nota de corte veio 36 ou foi 38 de 60. E eu não consegui nem bater a nota de corte, de uma nota de corte baixa, porque, se eu não me engano, foram 2.000 vagas, chamou 8.000 para o teste físico, e eu não consegui. Galera, eu dei uma pausa nos concursos, né? Eu comecei a trabalhar em uma determinada área que não tinha tanta flexibilidade de horário. Então eu dei uma pausa nos concursos e posteriormente em 2020 saiu o concurso do DEPEN, eu decidi voltar a estudar novamente. Só que o que é que acontece? Eu comprei uma mentoria, né? Comprei uma mentoria muito boa, que era a mentoria por questões, do professor Rafael Venâncio, que hoje ele tem um regime fechado, ele é delegado do Mato Grosso do Sul. Então eu comprei a mentoria dele, junto com o Isaac Borges, que é um tenente também aqui da PM de Pernambuco. Eu comprei a mentoria deles dois e era por questões, era uma mentoria de resoluções de questões. Então eles iam explicando as questões e resolvendo junto com a gente, dando embasamento na teoria, trazendo letra de lei. Então gostei muito da metodologia, né, de estudo por questões que a mentoria trazia. Então, o que foi que eu pensei? Se eles estão ensinando por questões, é porque tem como aprender por questões. Posteriormente, o concurso do DEPEN foi suspenso, né? Foi suspenso o concurso do DEPEN. E eu acabei parando novamente de estudar em 2020. Em 2021, eu tive um problema familiar, né? Que meu pai veio a falecer, então eu decidi voltar a estudar, posterior ao falecimento do meu pai. Então, decidi voltar a estudar. E na oportunidade saiu o edital da PM de Alagoas. E eu decidi estudar para a PM de Alagoas por questões. Estudar exclusivamente por questões. Eu estudei para a PM de Alagoas 3 meses, né? A prova era 120 questões, acho que tinha mais ou menos umas 11 matérias totalizando. Era bastante matérias. Matérias que eu nunca tinha tido contato, né? Assim, um contato muito aprofundado. Só tinha visto um pouco, assim, quando eu estava estudando para o DEPEN, que era penal, processo penal, direito constitucional, eu já tinha uma noção, informática, raciocínio lógico, muitas matérias que eu nunca tinha tido contato. Mas o que é que aconteceu? Eu comecei a estudar por questões, no começo eu errava muito, muito, muito mesmo, era tragédia, chega a dar um desgosto. Porque acho que de 100%, de 100 questões eu errava 80% das questões. Então, no começo eu achei que não ia dar certo o estudo por questões, mas eu decidi não desistir e continuei estudando por questões. E com o passar do tempo, assim, das semanas, acho que na metade da preparação, um mês e meio, eu já estava aumentando muito meu percentual de acerto, já estava com uma quantidade boa de percentuais de acerto nas matérias. Então eu vi que estava trazendo resultado, né? E decidi não parar. Então eu fiz a PM de Alagoas, eu resolvi a prova. Como eu estava com muita prática em questões, eu cheguei a resolver 16.000 questões para a PM de Alagoas. Eu resolvi a prova, as 120 questões, acho que em 2 horas e meia da PM de Alagoas, porque eu estava muito rápido, né? Quando você passa a resolver muitas questões, isso é um bônus que você ganha. Você lê muito rápido as questões, você já identifica o que o examinador quer e você já vai certeiro na alternativa. Então, quem resolve questões recebe esse bônus aí, né? Quem não resolve muitas questões, às vezes fica perdido, não sabe interpretar a questão, não sabe o que o examinador está pedindo, então acaba perdendo muito tempo. Isso aconteceu comigo em 2016. Eu não resolvia muitas questões, acho que praticamente não deu tempo de fazer todas as questões. E nos posteriores concursos, que eu vim resolvendo muitas questões, estudando exclusivamente por questões, tudo praticamente eu uso a metade do tempo. Se a prova tem 4 horas e meia, eu termino a prova em 2 horas e meia, 2 horas.
Na PM do Rio Grande do Norte eu terminei a prova em 2 horas de relógio. Então, o estudo por questões para mim é essencial. Então, galera, o estudo por questões para mim é essencial. Como é que eu faço para estudar por questões? No começo, quando eu não tinha base, eu não sabia o que era que o examinador ia vir cobrando, o que é que a banca ia cobrar. Então, no começo, eu fazia o levantamento dos assuntos. Eu aprendi a fazer o levantamento dos assuntos pelo vídeo de Walter Rodrigues. Hoje ele é PRF, então eu assistia muitos vídeos de Walter Rodrigues fazendo levantamento de questões. E eu levantava os assuntos mais importantes, montava meus cadernos de questões e assim fazia um estudo mais direcionado. Isso veio dando muito resultado para mim. Por quê? Na PM de Alagoas, eu fui para a PM de Alagoas sem estudar raciocínio lógico, matemático, e na PM de Alagoas eu acertei 94 questões. Eu resolvi 110 questões na PM de Alagoas, das 120, e eu acertei 94 questões. Então foi uma quantidade de acerto muito boa, né? Não passei por 3 questões, 3 pontos. Então na Polícia Penal de Pernambuco, eu também estudei por questões. Estudei por questões para a Polícia Penal de Pernambuco, fui aprovado na prova objetiva, fui aprovado na prova discursiva da CESP, a banca foi a CESP novamente, PM de Alagoas tinha sido a CESP, Polícia Penal de Pernambuco também foi a CESP. Eu acertei por volta de 39 questões das 60 e também eu tirei 7 na prova, né? Minha nota foi equivalente a 7. Valia 25 pontos a redação. Eu tirei mais ou menos uns 17 e uns quebrados. 17,8, alguma coisa assim. Então, meu estudo por questões é basicamente isso. Aí tem gente que diz assim, o estudo por questões não funciona. Meu amigo, pode não funcionar para você. Como não funciona assistir videoaula para mim. Para mim não funciona assistir videoaula. Primeiro, dá sono. Segundo, é um estudo passivo. E terceiro, quando eu assistia a videoaula, eu ia para as questões e não acertava. Aí eu tinha que voltar para a teoria de novo, ficar mais um tempão assistindo o curso novamente todinho de videoaula. Aí eu voltava para as questões, para resolver as questões, errava. Então eu achava que não tinha aprendido e voltava para a videoaula de novo. Então quer dizer, eu nunca saía da videoaula. Nunca saía para a resolução. E quando eu passei a resolver questões, meu percentual de acerto aumentou muito, tanto na resolução das questões quanto nas provas, né? Eu fiz a PM do Rio Grande do Norte, agora recentemente, dia 16 do mês passado. Eu acertei 64 questões da prova, de 80 questões, 80% da prova. Na verdade, eu acertei 67 questões, mais 3 questões eu perdi porque eu passei pro gabarito errado. Então, na verdade, eu acertei quase 85% da prova. E eu estudei exclusivamente por questões. Eu comecei minha preparação no dia 20 de janeiro e a prova foi 16 de março, se eu não me engano. E eu estudei exclusivamente por questões. Então, pode não funcionar para algumas pessoas, mas para outras pessoas funciona. E o estudo por questões não é basicamente só resolver questões, entendeu? O estudo por questões é o seguinte, você vai resolver as questões, você vai ler os comentários dos professores, do TEC que eu estudo pelo TEC Concurso. No TEC Concurso, todas as questões praticamente são comentadas. Então o professor traz a letra de lei, traz embasamento, diz por que a determinada alternativa está correta e diz por que determinadas alternativas estão erradas. Então não é basicamente só sentar e resolver questões, entendeu? Você vai ter um embasamento na resolução da questão, você vai aprender, o professor traz a jurisprudência, traz a justificativa, traz a letra de lei, entendeu? Então ao mesmo tempo que você está exercitando, você está aprendendo também. Então, quando eu estou estudando por questões, eu leio todas as resoluções, tanto das questões que eu acerto, quanto das questões que eu erro. Beleza? Quando eu acho que o comentário do professor não foi tão bem feito, eu entro no Google, faço uma pesquisa rápida sobre aquele determinado assunto e complemento o meu conhecimento. Beleza? Também, de vez em quando, eu não sou muito organizado, né? Aí eu não costumo muito fazer resumo, mas de alguns assuntos, de algumas matérias, eu faço alguns resumos para fazer revisão. De raciocínio lógico, eu costumo fazer alguns resumos de raciocínio lógico, o resuminho das fórmulas, porque depois eu puxo da minha mente e vejo se está correto. Isso funcionou muito para mim nas últimas provas que eu fiz. Da Polícia Penal de Pernambuco, eu fechei raciocínio lógico. Da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, eu vou dizer aqui para vocês qual foi a minha nota por matéria, aí vocês me dizem se vale a pena ou não estudar por questões.
Eu sei que muita gente critica quem estuda por questões, mas aí, meu amigo, cada um tem seu ponto de vista. Nem Jesus agradou, né? Quanto mais eu. Então, vamos lá. Na prova da PM do Rio Grande do Norte, eu estudei exclusivamente por questões. Eu acertei 10 questões de português, das 10 que veio. Raciocínio lógico, eu acertei 9 de 10 de raciocínio lógico. E eu estudei por questões. Noções de informática, eu acertei 8 questões de noções de informática. Passei 2 pro gabarito errado para entregar. Então eu fiquei com 6, mas eu acertei 8 na prova. Direito Constitucional, acertei 8 de 10. Direito Penal Militar, acertei 9 de 10. E outra coisa, eu nunca tinha estudado Direito Penal Militar antes da PMRN. Eu estudei exclusivamente por questões. Direito Processual Penal Militar, acertei 7 de 10. Nunca tinha estudado Direito Processual Penal Militar, nunca tinha estudado antes da PMRN. Legislação Estadual. A legislação estadual acertei 6 de 10. Não, perdão, legislação extravagante, perdão. Legislação extravagante, eu acertei 6 de 10. Porque extravagante foi a prova que veio mais difícil. E legislação penal, a legislação policial estadual, né? Que é a legislação específica do estado do Rio Grande do Norte. Eu acertei 9 de 10. Totalizando, eu fiquei com 64 pontos. Na verdade, era para ficar com 67. Mas como eu falei para vocês aqui, algumas questões, 4 questões eu passei errado pro gabarito. Aí eu acertei, com isso aí eu fiquei com 80% da prova. Aí vocês tiram suas próprias conclusões. Vale a pena ou não estudar por questões? Para mim vale. Eu vou continuar estudando por questões. Quem não estuda por questões, beleza, você pode estudar por videoaula, por PDF, mas complemente com questões. Porque no dia da prova, você vai fazer o quê? Questões. Você vai fazer um bloco de questões inéditas, que foram criadas agora para aquela prova. Mas você vai resolver questões. Então nada melhor do que você ficar bom em questões, beleza? Se vocês gostaram do assunto aí sobre o método de estudo, meu método de estudo, deixa um like aí, deixa um joinha, se inscreve no meu canal, dá essa força aí, galera. Valeu!